Boa noite a todos. Vamos retornar aqui aos trabalhos. Peço ao senhor secretário que verifique se há quórum regimental. Vereadores presentes nessa sessão extraordinária: Alberto dos Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmir Guedes Júnior, Docílio José Correia Feitosa, Eduardo Vasconcelos da Silva, Emanuel Wendenborg, Inés Rodrigues, Ricardo Casagrande, Rodrigo Batista Gonçalves, Valdeci Ferreira Lima. E havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Dr. Emanuel que proceda com a leitura bíblica. Boa noite a todos. João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata anterior. Senhor presidente, solicito o cancelamento da leitura da ata anterior e que seja enviado cópia aos vereadores interessados. Coloco o pedido do vereador Eduardo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, queiram se manifestar. Aprovado o pedido do vereador Eduardo. Vamos passar para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos e os pareceres. Projeto de lei número 20/2018, de 15/6/2018, dispõe sobre financiamento do Programa Pro Santa Casa 2 para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela Legalidade, Comissão Permanente de Finanças e Obras e Orçamentos pela tramitação, Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Cultura e Assistência Social pela aprovação, Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela tramitação. Parecer jurídico. Deixa eu ver se eu pego aqui. Diante dessa imposição legal, em análise a lei complementar de número 356, de 24 de novembro de 2017, Lei do Orçamento, este setor técnico entende que o artigo 10 da respectiva lei orçamentária cumpre o determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto e seguindo esta linha de pensamento, eu entendo que o projeto apresentado a esta Casa de Leis preenche todas as exigências legais em relação à sua forma. Deste modo, eu entendo, salvo melhor juízo, que o projeto de lei de número 20/2018 possui previsão legal, sendo o mesmo legal e constitucional, pelos fatos e fundamentos aqui exposto. Esse é o meu parecer, sem embargo de outras opiniões. Ilha Solteira, 26 de junho de 2018. Éder da Silva Oliveira, assessor jurídico da Câmara Municipal de Ilha Solteira, São Paulo. Coloque em discussão os pareceres. Coloque em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários queiram se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloque em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Votação nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmir Guedes Júnior. Pela aprovação. Docílio José Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinese. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação.
Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda com a leitura dos projetos. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Aonde? Ah, tá. Vamos lá, então. Projeto de Lei 22/2018 dispõe sobre autorização para receber em cessão de uso um imóvel de propriedade da CESP, Companhia Energética de São Paulo, e da outras providências. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela tramitação. Projeto de Lei 22/2018. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela tramitação. Pronto. Coloque em discussão os pareceres. Coloque em votação os pareceres. Favoráveis permaneça como estão. Contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloque em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Dalmi Guedes Júnior. Senhor presidente, muito rapidamente, na sexta eu conversei com o professor Enes, né? Estava eu e o Toninho lá. Esse é do Cais, viu? Da coisa. Esse é do... Tá. E aí dissemos para ele que se esse projeto viesse até às 17 horas daquela sexta-feira, teríamos o final de semana todo para poder estar analisando e votando com mais calma. Como o projeto deu entrada agora perto das 18 horas, eu não tenho condições de auferir a legalidade ou não, então para esse projeto eu vou abster meu voto. Ainda em discussão o projeto, com a palavra, vereador Antônio Carlos da Silva. O que é esse projeto aqui que a gente está votando, até para os munícipes que estão presentes, os que estão ouvindo? Esse aqui o prefeito está pedindo uma autorização para nós, né, para ele receber em cessão de uso o imóvel da CESP, que é a 6, né? Como vocês sabem, a 6 já estava com ordem de despejo, né? A CESP querendo pegar de volta, e agora, nessas tratativas, está fazendo esse acordo. Tem uma dívida grande de água e de IPTU, né? E que aqui, pelo projeto, ou pelas informações que a gente tem, a CESP vai pagar isso, provavelmente vai fazer encontro de contas para pegar um outro prédio, né? Então, aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aprovando só autorizando o prefeito a negociar. Só isso, né? E a partir do momento que a 6 passar para a prefeitura de Ilha Solteira, aí a prefeitura que vai arcar com água e com IPTU, tá? Então, é isso que nós estamos votando aqui para vocês entenderem. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Dr. Emanuel. Então, eu acho que quando eu fiquei na prefeitura aquele período lá, de 3 meses, a primeira coisa que nós tivemos conhecimento foi da situação dos prédios da CESP. E desde então começou uma luta aí, o Otávio, o pessoal, os vereadores, o pessoal da Unesp, o pessoal envolvido, para poder conseguir que esses prédios permanecessem com o município, não entrassem para leilão. Então, eu acho que esse já é um grande passo. Esse da 6, que a gente já vai estar conseguindo que permaneça com o município, não entra para leilão, porque a gente não sabe quem vai pegar, e se vai pegar, e aí dá para gerenciar melhor. Então, acho a importância aí desse projeto. Deus queira que todos eles pudessem ser feitos dessa forma, e a gente conseguisse aí que todos os prédios voltassem realmente para a prefeitura, em cessão de uso ou de qualquer outra forma, e não caísse para o leilão. É isso. Ainda em discussão o projeto? Ninguém querendo mais discutir?
Vamos passar para a votação. Votação nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Me abstenho. Docílio José Correia Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinese. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda com o PL 23/2018. Projeto de Lei 23/2018 dispõe sobre autorização para receber imóvel da Unesp em doação em pagamento de dívida tributária e da outras providências. Pela tramitação, Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania. Pela tramitação. Cadê os outros pareceres? Comissão Permanente de Justiça e Redação pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos pela tramitação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistente Social pela sua tramitação. E aí, vocês presentes vai ressaltar a questão do parecer jurídico dessa casa. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Favoráveis permaneça como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva. Eu acho que é um momento histórico para a gente. E eu lembro, está aqui o professor Enes e o professor Ricardo Alan, que na época do governo Sebastião de Paula, não sei se o Chico lembra disso, que nós passamos o Passeio Petrópolis e o Passeio Volta Redonda para a universidade. E na época os vereadores, acho que não tinham a visão da importância do Unesp para o município. E nós aprovamos o projeto aqui nessa casa por 6-5. Quase que não passa. E a Unesp que vai ficar para a eternidade. Né? E os caras olhando para o umbigo, não, o Unesp tem demais, para que eles querem? É hoje ali onde é o Departamento da Matemática e o CCI Catatal, né? E a gente percebe que a Unesp expandindo, e se não fosse a Unesp em Ilha Solteira, não sei nem se teria Ilha Solteira com a pujança que tem, né? Então, por isso que eu digo que é um momento muito importante, porque essa questão do centranamento já era para estar resolvida, né? Não vamos entrar aqui no mérito porque não resolveu, mas a SES pode voltar a ser privatizada aí nos próximos meses, e se a gente não resolver isso agora, esse prédio do centranamento entra, né, no patrimônio da CESP, vai a leilão, e aí nós podemos perder um prédio que a Unesp já investiu aí perto de 17 milhões de reais. Né? Muita coisa. E o que nós estamos votando aqui, então? É isso, né? É passar a Unesp, quando fez essa cessão de uso com a CESP, infelizmente passou batido lá, ou não passou, ou a CESP foi esperta, ela colocou que a Unesp tinha que pagar o IPTU. Percebe? E a Unesp é uma entidade pública que é isenta de IPTU. Então, mesmo a Unesp fazendo todo esse investimento de 17 milhões no prédio, um pouco mais, um pouco menos, ficou essa dívida do IPTU, que dá em torno de 3 milhões de reais. E a reitoria, a gente sabe da condição da Unesp hoje, das 3 universidades, a Unesp não tem 3 milhões de reais para pagar esse IPTU. Então, a SES teria que pagar esse IPTU de 3 milhões de reais, né, para a prefeitura. Senão, não tem um negócio. Então, o que nós estamos votando aqui hoje?
Lá atrás, no governo Dilson, teve um problema aí no laboratório, numa queima de fogos, estragou um laboratório da mecânica, se eu não me engano, e aí a prefeitura passou aquela quadra ali do lado da Unesp, passou para a prefeitura para cobrir os prejuízos. Então, o que nós estamos votando aqui é essa quadra volta para a prefeitura. Nós estamos autorizando o prefeito a receber essa quadra em pagamento dessa dívida, que é mais ou menos perto de 3 milhões de reais, que vai se tornar pública. Essa quadra hoje, quem usa é a prefeitura. Hoje a Unesp, estava conversando com o professor Enes, ele disse que a Unesp usa 15%. A prefeitura usa os outros 85%. E ela vai continuar sendo da comunidade e continua sendo pública. Então não tem grandes problemas. Não dá para a gente perder, então, um prédio desse, do centro de treinamento. E não é só o prédio do centro de treinamento. Tem aquela gleba do lado, que é muito grande, e está vindo também junto, num pacote, né? Vai vir o viveiro da CESP, né? E vai vir também o laboratório de engenharia civil. Esse vai ser de forma onerosa, mas vai vir para a universidade. Olha que avanço. Aquele prédio o prédio lá do laboratório civil e os equipamentos que tem dentro é um dos melhores, já foi dos maiores da América Latina. O professor está aqui, talvez pode até dar mais informação, o professor Roberto, o engenheiro Roberto, que conhece muito bem aquele laboratório. Então, por isso que eu acho que é um momento histórico, né, de isso estar passando e estar resolvendo essa questão em definitivo. A comunidade se manifestou, né, nós criamos um grupo para fazer essa discussão, reuniões e reuniões e reuniões, né, professor, na CESP. E, aliás, hoje, depois que eu tive uma conversa com você, com o Dalmi, que você me falou lá da importância daquela reunião com o governador, eu liguei para o deputado Tato, né, o deputado Tato que conseguiu agendar essa reunião com o prefeito e com o professor Enes, com o governador, e o Enes colocava isso para mim e para o Dalmi, que a partir daquela reunião resolveu os problemas. Eu liguei para ele, viu, e falei que você estava agradecendo, ele se colocou à disposição e disse que quando você for de novo em São Paulo, eu falei, está indo toda semana, para você passar lá para tomar um café. Então é isso que a gente está aprovando, né? Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que nenhuma engenharia elétrica, nem da Unesp, nem da USP e nem da Unicamp, tem um prédio daquele porte, né, que nós temos aqui. Então é um orgulho muito grande, né, ter a nossa universidade. E agora, né, vamos ter um prédio para o Departamento da Engenharia Civil. Então, que provavelmente também nem USP, nem Unicamp e nem os outros campos da Unesp vai ter um prédio para o Departamento da Civil como aquele, né? Por isso que eu acho que é um momento histórico, que a Unesp só tende a crescer aqui no nosso município. Parabenizar vocês, porque eu já passei aqui vi vários diretores, mas brigar com essa vontade, com essa ênfase, foram muito poucos, né? Inclusive, numa época, nós perdemos até um curso de veterinária aqui para a ilha. Tendo fazenda, tendo boi, tendo tudo, e esse curso foi para Araçatuba, que só tinha odontologia. Talvez se você estivesse por aqui, nós não teríamos, né, perdido. Mas parabéns para vocês. Então, só explicando, é o que a gente está votando aqui hoje. É isso. Ainda em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Dalmi Guedes Júnior. Na realidade, a Toninho tentou me dar um toque aqui, mas na realidade foi esse projeto que nós conversamos lá, né, professor? Foi esse projeto que nós conversamos na sexta-feira. Da importância da Unesp e da importância desse projeto, ninguém tem dúvida, professor. Volto a dizer, quando nós conversamos, eu tinha lhe dito que ficaria até o final de semana todo analisando o projeto, se caso chegasse na sexta-feira, e eu, como advogado, eu não posso aprovar um projeto que eu não tenha certeza absoluta que esteja legalizado. Lhe peço desculpa também para o professor Ricardo Alain, tá? Mas eu também vou me abster nesse projeto. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Dr. Emanuel. Então, eu queria fazer das palavras do Toninho aqui, reforçá-las, né? Dizer que a gente vê a luta aí que o Enes teve. A primeira reunião que nós tivemos lá em São Paulo, eu fui estava o diretor também, o professor Rogério.
Foi logo que a gente tomou conhecimento, né? E as perdas que o município teria, inclusive a Unesp, mas nós estivemos lá e foi ali, eu acho que começou, né? E o Enes depois entrou e pegou isso com unhas e dentes aí, e eu acho que é isso, é em defesa realmente da universidade, e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram aí, junto com todos envolvidos. Obrigado. Ainda em discussão o projeto? Ninguém querendo mais discutir? Vamos passar para a votação. Votação é nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior. Me abstenho. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinesi. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. Projeto aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura do PR. Parabenizar aí o professor Enes e o Ricardo Alain, diretor e vice-diretor, pelo empenho e dedicação aí, por essa luta aí que vem há anos. Parabenizar pelo trabalho aí, pela dedicação de vocês. Projeto de resolução 02/2018, de 25/6/2018, altera dispositivo na resolução número 124, de 4 de agosto de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara, né? Autor Rodrigo Batista Gonçalves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela legalidade. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento pela tramitação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social pela tramitação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela tramitação. Parecer jurídico. Em relação ao mérito, o artigo 208, parágrafo 1º, letra E, da Resolução 124, de 4/8 de 2009, dispõe o seguinte. Artigo 208. Projeto de resolução é a propositura destinada a regular assuntos de economia interna da Câmara de natureza política administrativa e versará sobre a sua Secretaria Administrativa. Secretaria Administrativa, a mesa e os vereadores. Parágrafo 1º. Constitui matéria de projeto de resolução a organização funcional política, criação, transformação ou extinção dos cargos, emprego ou funções de serviço da Câmara e fixação das respectivas remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os limites constitucionais. Deste modo, eu entendo, salvo melhor juízo, que o projeto de resolução de número 02/2018 possui previsão legal em sua forma e mérito, não vislumbrando neste momento nenhum óbice ao seu trâmite legislativo de forma regular. Este é o meu parecer, sem embargo de outras opiniões. Ilha Solteira, 26 de junho de 2018. Éder da Silva Oliveira, assessor jurídico da Câmara Municipal de Ilha Solteira, São Paulo. Pronto, tia. Acabou. Coloco em discussão os pareceres. Coloco em votação os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários queiram se manifestar. Aprovados os pareceres. Coloco em discussão o PR. Eu vou falar rapidinho aqui. Esse PR foi uma orientação do tribunal que nós tivemos, só devido aos gastos de hora extra. Então, foi uma orientação do tribunal. E essa votação é em primeiro turno, vai ter 2 turnos. A próxima é daqui 10 dias. Creio que é na última sessão, antes do recesso. Alguém querendo mais discutir o PR? Coloca em discussão. Vamos passar para a votação nominal. Primeiro vereador, Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Dalmi Guedes Júnior.
Pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Eduardo Vasconcelos. Pela aprovação. Emanuel Zinesi. Pela aprovação. Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Rodrigo Batista Gonçalves pela aprovação. Valdeci Ferreira Lima. Pela aprovação. PR aprovado por unanimidade. Senhor presidente. só Com uma a palavra, questão vereador Antônio de ordem. Carlos. Tive conversando com o relator da SEI, e vou já deixar convocado aqui os membros da SEI, da UMI, o Eduardo, o Ricardo, o Casagrande, o Docídio. Nós vamos fazer uma reunião na sexta-feira, 8 horas da manhã. O pessoal até pediu para fazer mais cedo, Ricardo, porque você tem problema de compromisso. 8 horas da manhã para estar discutindo o relatório e estar votando o relatório. Tá bom? Então, não vai ter convocação por escrito, mas já estou deixando aqui que já fica registrado também. Obrigado. Lembrando que a próxima sessão cai no dia 9 e é feriado, vai ser realizado na terça, às 19 horas, tá? Para a população ficar ciente. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.